Bem, dando início às apresentações e posters, convidamos ao palco Cibele Andrade Roberto. Ela vai apresentar o pôster Breaking Barriers in HTLV1 Diagnosis, VHH anti-P24 Antibodies for the Construction of Efficient Optical and Electrochemical Biosensors. Por favor. Se você quiser falar livre também, fica à vontade. E aqui está o passadorzinho, tá bom? Bom dia, eu sou Cibele Andrade, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental da Fiocruz Rondônia, e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Quebrando Barreiras no Diagnóstico do HTLV tipo 1, Anticorpos VHH anti-P24, para a construção de biosensores ópticos e eletroquímicos eficientes. E é importante nós falarmos sobre o vírus HTLV. E vocês já ouviram falar sobre o vírus HTLV? O vírus T linfotrópico humano, ele pertence à família Retroviridae e ao gênero Delta retrovírus. E ele está associado a duas doenças de alta morbidade e letalidade: a leucemia e linfoma de células T em adultos e a mielopatia associada ao HTLV, que também é chamada de paraparesia espástica tropical. Estima-se que cerca de 5 a 10 milhões de indivíduos estejam infectados com o vírus HTLV. No entanto, no Brasil, esses dados são subnotificados, uma vez que a notificação compulsória para essa infecção se tornou obrigatória em fevereiro de 2024. Portanto, com o intuito de desenvolver métodos de rastreio, de pronto atendimento para o rastreio das infecções pelo HTLV, plataformas utilizando nanocorpos de camelídeos estão sendo exploradas. Mas, afinal, o que são nanocorpos ou VHHs? Os animais da família Camelidae, eles produzem, além dos anticorpos convencionais, anticorpos de cadeia pesada, cujo domínio de reconhecimento antigênico é denominado nanocorpo ou VHH. Esses nanocorpos, eles apresentam propriedades físico-químicas que propiciam a sua utilização na construção de insumos sensíveis, específicos e estáveis. Portanto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um insumo aplicável à detecção da infecção pelo HTLV tipo 1, a partir do desenvolvimento de um anticorpo do tipo VHH, imunorreativo a um importante marcador da infecção pelo HTLV, a proteína P24. Para isso, foram utilizadas duas estratégias: a construção de um biosensor óptico e a construção de um biosensor eletroquímico. Para a construção do biosensor óptico, foi realizada a síntese das nanopartículas de ouro e, então, realizada a sua bioconjugação com o VHH. Uma vez obtido esse bioconjugado estável, ele foi, então, avaliado quanto à sua imunorreatividade a P24 por ensaios de dot blot. A segunda estratégia foi a construção de um biosensor eletroquímico, onde esse nanocorpo ele foi imobilizado em eletrodos de ouro, e todas as etapas de caracterização foram realizadas por técnicas eletroquímicas. A construção do biosensor óptico ela foi realizada determinando 3 parâmetros: concentração de estabilizante, concentração de VHH e pH, sendo que, para avaliar a estabilidade desse bioconjugado, foi realizado um ensaio de agregação com a adição de um perturbador iônico, que, nesse caso, foi o NaCl, onde a condição ideal ela foi considerada de acordo com o menor deslocamento do comprimento de onda. No ensaio de concentração de estabilizante, nós observamos que, antes do ensaio de agregação com a adição do NaCl, os bioconjugados apresentaram características de nanopartículas monodispersas, com comprimento de onda entre 500 e 520 nanômetros. E, ao adicionar o NaCl, nós observamos que o menor deslocamento ocorreu com 75 milimolar do estabilizante, com um deslocamento de 76 nanômetros. No ensaio de pH, nós observamos o mesmo comportamento. Antes da adição do NaCl, todos os bioconjugados apresentaram
nanopartículas num comprimento de onda de 500 e 520 nanômetros. E, ao adicionar o NaCl, o menor deslocamento ocorreu no pH 9, com 67 nanômetros. Uma vez determinada a concentração do estabilizante e o pH ideal para essa bioconjugação, nós realizamos o ensaio de concentração de VHH, onde nós observamos, após o ensaio de estabilidade, que as concentrações de 6 e 8 microgramas apresentaram um menor deslocamento. Porém, a concentração de 8 microgramas teve o deslocamento de apenas 1 nanômetro. Uma vez obtido esse biosensor estável, ele foi, então, avaliado quanto à sua imunorreatividade por dot-blot, onde nós conseguimos observar que esse biosensor teve capacidade de reconhecer a proteína P24 na faixa de concentração de 400 a 15 nanogramas por microlitro, ressaltando a ausência de reatividade cruzada a outros antígenos, como, por exemplo, a proteína P24 do vírus HIV tipo 1. Na tentativa de aumentar a sensibilidade desses biosensores, nós construímos um biosensor eletroquímico a partir da imobilização desse nanocorpo em eletrodos de ouro, onde todas as etapas de caracterização demonstraram a diminuição de corrente, que é a característica desse tipo de biosensor. E quando nós avaliamos a capacidade de detecção da proteína P24, nós observamos um aumento proporcional entre o aumento da concentração da proteína P24 com o aumento da corrente. E, nesse biosensor, nós conseguimos detectar 1 nanograma por microlitro da proteína P24. Portanto, os resultados obtidos eles demonstram que os anticorpos VHH anti-P24 eles podem ser utilizados para a produção de insumos, uma vez que esses imunossensores ópticos e eletroquímicos tiveram essa capacidade de reconhecer a proteína P24, respectivamente em 15 e 1 nanogramas por microlitro, indicando ainda que esses anticorpos do tipo VHH eles podem construir uma variedade de plataformas de detecção. Perspectivamente, nós pretendemos avaliar a capacidade desses biosensores em detectar a proteína P24 em amostras de pacientes positivos para essa infecção. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, ao Laboratório de Engenharia de Anticorpos, ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental, Fiocruz e a organização do simpósio. Obrigada. Obrigada, Cibele.